Meu nome é Chris Quito. Sou de Long Island, Nova York. Cresci em um lar muito maravilhoso e amoroso. Sendo o mais velho de 3 meninos, todos os meus irmãos seguiram meus passos, de certa forma. Todos nós jogávamos lacrosse. Todos nós éramos salva-vidas. Todos nós fomos para a mesma escola em Connecticut, Quinnipiac. E então, quando chegou a hora de me formar, eu fui o único da minha família que deixou Nova York. Acabei indo para a Califórnia. Foi lá que decidi que queria começar minha vida. Era uma folha em branco. Eu não conhecia uma única pessoa em Los Angeles. Eu praticamente apenas cheguei à costa. E eu tinha 23 anos na época. Fui a entrevistas, passei pela rotina diária normal de estar em uma cidade. Em abril de 2012, eu estava na festa de aniversário de um amigo e era um domingo à noite. 9 horas, estávamos em um restaurante. E todo mundo estava por ali. Eu não bebi álcool naquela noite. Acho que tomei, um refrigerante de gengibre. E começaram a distribuir fatias de bolo. E não havia nada com que se preocupar. Não havia absolutamente nada. Era apenas mais um momento de seguir o fluxo. E passaram o bolo. Parecia um bolo de chocolate. E eu me lembro de pegar um pedacinho e colocar na boca. E então engolir aquele pedaço. E eu pensei que algo estava errado inicialmente. Eu sempre cresci com alergia a amendoim e nozes. Eu nunca realmente comi amendoins ou nozes. Eu não sei qual é o gosto deles. Tenho uma ideia de como eles cheiram. Sempre os evitei durante toda a minha vida. Sempre soube que tinha uma alergia. Mas passei 24 anos sem saber a extensão da minha alergia. Crescendo, eu sempre tive EpiPens. Na maioria das vezes, eles estavam sempre vencidos porque, nunca aconteceu nada em 20 anos. E eu me lembro de engolir e pensar, oh meu Deus, eu acabei de engolir. Percebi depois da ação, porque você está no momento, conversando com as pessoas. Isso é algo que você faz centenas, milhares de vezes. Então, no momento imediatamente após isso, fiquei chocado. Então percebi que havia um amendoim no bolo. Eu não tive nenhuma reação inicial. Senti um leve formigamento nos lábios, na língua. Então me lembro que tinha, um refrigerante. Sabe, talvez isso tire o formigamento da minha boca. E eu disse, sabe de uma coisa? Vou pra casa. É uma noite de domingo. Vamos tomar 2 Benadryl. Vamos dormir bem. Vamos acordar. Não vamos ter problema. Eu vou pra casa. Você está deitado lá. Você está pensando, como eu me sinto? Estou com calor? O ar-condicionado está ligado? É apenas uma noite quente? Estou respirando mais pesado? Todos esses pequenos pensamentos de há algo errado? Algo pode dar errado? Ou sou apenas eu pensando e meu sistema nervoso está reagindo demais por causa do que aconteceu? Eu penso, ok, deixa eu ir olhar no banheiro. Deixa eu ver. Onde estão meus EpiPens? Só por precaução. Deixa eu ver onde está aquele EpiPen, se eu o tenho. Nós encontramos o EpiPen. Estava vencido. Ouvi dizer que ele funciona após a data de validade, mas eu realmente não sei. Eu olho no espelho. Estou vermelho. Estou com urticária no pescoço, no rosto, nos braços, nas axilas. Eu penso, ok, estou reagindo fisicamente agora. E estou começando a notar que minha respiração está ficando mais difícil. E eu penso, ok, vou ter que tomar uma decisão aqui. Está ficando cada vez pior, nesta situação. Então eu pensei, ok, é isso que vou fazer. É uma noite de domingo. Graças a Deus, é uma noite de domingo em Los Angeles. Agora são cerca de 11 horas. Não há ninguém na estrada. Vou dirigir até o hospital. Então eu entro no meu carro e começo a dirigir. Está se tornando significativamente mais difícil respirar. Cheguei ao hospital. E entro, voando na sala de emergência. Lembro-me de entrar e ver a enfermeira na recepção olhar para mim. E eu digo, tive uma reação alérgica, preciso de ajuda. E ela diz, você tem identidade? E eu pego minha carteira para tirar minha carteira de motorista. E naquele momento,
Minha função motora estava diminuindo e eu não conseguia tirar minha identidade de uma carteira com pequenos compartimentos para seu cartão de crédito e todos aqueles cartões. Eu não conseguia tirar. E eu me lembro dela mesmo agora, 10 anos e meio depois. Pulando e então outra enfermeira me segurando. Eles praticamente pegaram cada um de um lado meu e me levaram de volta imediatamente e me colocaram em uma cama. E eu estava cercado por equipe médica. E eu me lembro claramente como é estar totalmente consciente de que você não consegue respirar. E estar naquele momento de eu não sei se vou conseguir. Tipo, isso é realmente ruim. Tipo, isso não está indo bem. Quando eu estava naquela cama de hospital e eles começaram a trabalhar, eu não conseguia falar, eu me lembro. Eu parei de falar. E eu não tinha noção de tempo naquele momento. O tempo parou. Benadryl estava sendo injetado no meu pulso. Eu tinha epinefrina. Eu estava com oxigênio. Eles estavam olhando nos meus olhos. Eles estavam mantendo minha boca aberta. A anafilaxia não estava parando. Não parou. Eles não conseguiram reverter. E eu me lembro, desse olhar de pânico e tristeza no rosto do médico. Dizendo, eu sinto muito. Eu não posso te salvar. E eu soube naquele momento que estava morrendo. Não havia raiva ou hostilidade, e não havia mais dor. Nada material importava. Eu estava desaparecendo. Eu estava completamente pronto para morrer. E quero deixar bem claro, eu não queria. Eu apenas aceitei. E ao aceitar, o avô da minha mãe, o pai da minha mãe, faleceu quando ela era uma menina. O avô do meu pai faleceu quando eu tinha provavelmente 2 ou 3 anos. E eles vieram até mim naquele momento. E eles disseram: você não pode morrer. Você tem trabalho a fazer. Foi uma onda de comunicação. Foi um entendimento onisciente. Eu sabia que eram eles. Não era nada deste mundo físico em que estamos. Eram eles me empurrando de volta. E naquele momento, mudou de aceitação para, ok, eu vou lutar. Não, eu não posso morrer. E eu me lembro de dizer conscientemente para mim mesmo, não, eu não posso morrer. Ok, eu não posso morrer. Não, isso não vai acontecer. E naquele momento, eu me lembro de conseguir respirar e sentir, sendo puxado de volta para o meu corpo físico. O estado de felicidade e euforia havia desaparecido. Era uma dor excruciante. E eu apenas continuei a lutar e me esforçar e respirar por ar. E então, ao longo das próximas 7 horas, eu me estabilizei e as urticárias desapareceram. A anafilaxia parou. Eu me lembro de perguntar à enfermeira e eu disse, eu estive aqui por 40 minutos? Ela disse, não, você esteve aqui por 7 horas. E está irreconhecível de quando entrou até como está agora. E em uma escala de 1 a 10 ou a 9 e meio, achamos que você ia morrer. Fui liberado do hospital. Eu não tinha ideia de que tive uma EQM ou que algo estava acontecendo. Eu só pensei, oh meu Deus, não posso acreditar que isso aconteceu. Eu só preciso ir para casa e descansar agora. E eu sempre brincava, sabe? Eu sabia que estava de volta porque tive que pagar pelo estacionamento. E eu disse, ok, sim, estou realmente de volta agora. Fui para casa e nos dias seguintes foi tudo uma recuperação física. Eu me lembro de eu estava com uma dor tremenda nos próximos 2, 3 dias. Meu corpo
estava doendo. A quantidade de medicamentos que me injetaram para começar a respirar novamente. Então comecei a perceber que tudo havia mudado. E eu me lembro que no terceiro dia, depois que a dor passou e eu estava me movimentando, saí e senti o cheiro de uma rosa. E eu nunca tive um bom olfato em toda a minha vida e senti o cheiro daquela rosa perfeitamente. E me lembro de simplesmente cair em lágrimas. E eu tive esses momentos, chorando por causa da rosa. Minha visão estava alterada, estava se reajustando. Eu estava evitando a luz do sol. Minha reação às coisas emocional e mentalmente mudou. Eu acordava todos os dias, por 6 a 7 meses, sem saber quem eu era, em um nível emocional, espiritual e mental. E durante esse tempo, eu não fazia ideia do que era uma experiência de quase morte. Nunca tinha ouvido a sigla, nunca soube nada disso. Eu, simplesmente, não fazia ideia do que estava acontecendo. E então eu me lembro de estar navegando na internet e pensei, eu preciso encontrar algo. Deve haver algo aqui sobre o que aconteceu. E eu me deparei com a IANDS, o site, e olhei para ele e dizia, você teve uma EQM? E ele estava. Você sabe, 30 características físicas, mentais, emocionais. Eu tinha 29 das 30. Eu pensei, ok, algo aconteceu aqui. E eu me conectei com uma líder na comunidade. E falei com ela e disse, eu não faço ideia do que está acontecendo. Eu disse, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que estou fazendo. Isso é o que aconteceu. E eu expliquei tudo e ela disse, oh querida, você teve uma experiência de quase morte. Quando percebi que tive uma experiência de quase morte, isso me deu uma perspectiva do que aconteceu além de eu ter sufocado até a morte em uma cama de hospital. E eu me dei o espaço para explorar a espiritualidade. E eu tinha algum conhecimento prévio. Eu estava aberto a médiums, videntes. Então, há todas essas emoções com as quais você lida. A recuperação, a integração, ao aspecto espiritual, o mental. Lidando com, ok, agora estou na sociedade. Estou neste mundo físico em que vivemos. Como eu funciono? E qualquer um que soubesse de algo que aconteceu, se me perguntassem, eu imediatamente encerrava o assunto. Não falava sobre isso. Se eu falasse, era 50% da história que era discutida e nada sobre a verdadeira EQM. Apenas a experiência de ter tido essa emergência médica física. Não havia espiritualidade. Nada sobre meus avós ou aquele processo. Isso levou anos para vir à tona. E nos últimos 10 anos, e ainda continua, ainda é uma integração. É uma jornada para a vida toda. Falando como alguém que passou pela experiência, sinto que a EQM é 5% da história. Então, 95% da história é o que você faz depois. Eu não deveria ter sobrevivido. Por qualquer conta, eu deveria ter falecido naquela noite. Tenho sorte de estar aqui. Recebi uma segunda chance. O que vou fazer com ela? Isso é o que realmente me guiou na vida a partir daquele ponto. Posso mover a agulha um pouco? De qualquer maneira que eu puder, mesmo que seja algo tão pequeno quanto apenas pegar um pedaço de lixo. Estar consciente e tentar contribuir para o positivo. Não estou aqui para salvar o mundo, mas posso alcançar um nível mais alto de consciência? Posso estar em um estado de gratidão, dado tudo o que aconteceu? Principalmente por isso falo sobre isso publicamente e abertamente. E o que me impulsionou, após 8 anos sem falar sobre isso completamente, foi que tomei uma decisão de que eu queria retribuir. Eu não sei quem vai ouvir o que eu digo ou sobre o que falo e como. Isso os ajudará, seja porque estão passando por um momento difícil na vida, ou estão procurando uma resposta, ou alguma paz, ou conforto, ou algo assim. E eu falando sobre a minha história, os ajuda, dá a eles o que estão procurando, talvez. Os impulsione, lhes dê algum conforto,
É por isso que eu faço isso. Eu faço isso em serviço. Talvez essa seja a minha maneira de dizer obrigado ao universo. Eu tenho que retribuir isso a alguém. Eu não sei se é energia, Deus, isso não é da minha conta. Mas eu sei, para mim mesmo, lá no fundo, eu devo um obrigado a alguém ou algo. Eu não voltei sem motivo. Eu não sei qual era esse motivo, mas vou viver de forma autêntica e vou ajudar os outros.